Um homem culto, com boa postura, que se expressava muito bem, mas ao mesmo tempo, um ser perverso, com poder de mentir e enganar jovens com falsas promessas, se aproveitando da situação financeira de suas famílias. Febrônio, um índio do Brasil, o filho da luz, causou pânico no país na década de 1920. Por muitos anos, seu nome virou sinônimo de bicho-papão para amedrontar crianças. Sejam bem-vindos ao Além do Normal, eu sou a Kim Siqueira e essa semana eu resolvi trazer um vídeo um pouco diferente. O vídeo da semana é sobre o primeiro serial killer do Brasil. Você já ouviu falar em Febrônio Índio do Brasil? Não? Nunca ouviu falar? Então fica aí, fica ligado, pega a pipoca e vamos assistir esse vídeo que no final vai ter uma enquetezinha lá na aba comunidade para você responder. Já vai deixando aquele like, se inscreve no canal que é muito importante para ajudar no engajamento. A gente precisa bater a meta de 500 inscritos, então se você ainda não está inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo, vai lá, se inscreve, ativa a notificação, não custa nada, beleza? Então vamos embora pro caso. O personagem principal em questão utilizava diversos nomes falsos, mas para facilitar a compreensão da história, o chamaremos apenas de Febrônio, índio do Brasil. Febrônio Ferreira de Matos nasceu em 14 de janeiro de 1895 na cidade de Jequitinhonha, localizado na região norte de Minas Gerais. De uma família muito pobre, Febrônio era o segundo de 14 filhos. O pouco que se sabe sobre sua infância é que seu pai trabalhava como açougueiro, porém, devido ao seu vício em bebidas alcoólicas, gastava o pouco dinheiro que a família tinha. A mãe sofria violência doméstica e Febrônio e seus irmãos também eram agredidos pelo seu pai. Aos 12 anos, Febrônio decidiu fugir de casa com um caixeiro viajante e foi para Diamantina, onde foi alfabetizado. Em 1909, aos 14 anos, Febrônio então chega à cidade do Rio de Janeiro, na época capital do país. Vivendo nas ruas, se envolveu com marginais e começou a praticar pequenos furtos para poder sobreviver. Febrônio foi preso pela primeira vez em 1916 e acumulou um total de 37 passagens pela polícia no decorrer de sua vida, por roubo, furto, estelionato, chantagem e vadiagem. Gente, vamos perceber nesse caso que a justiça da época falhou por diversas vezes, contribuindo para as ações de Febrônio. Foi em uma dessas passagens pela prisão no ano de 1920 que Febrônio teve uma visão. Uma mulher loira, vestindo roupas brancas, o escolheu para ser o filho da luz. Essa mulher deu a missão a Febrônio de tatuar-se e tatuar 10 meninos com as iniciais DCVXVI, mesmo que fosse necessário utilizar da força física. Conforme ordenado pela visão, Febrônio tatuou em seu peito a seguinte frase: "Eis o filho da luz", e em seu tronco tatuou as iniciais DCVXVI, que significam Deus, caridade, virtude, santidade, vida e imã da vida, de acordo com Febrônio. Ainda na prisão, Febrônio começou a escrever um livro chamado As Revelações do Príncipe do Fogo, onde ele se autoproclamava um profeta. Para não perdermos a ordem cronológica dos fatos, mais à frente eu vou falar sobre esse tal livro. Ao ser liberto da prisão no ano de 1921, Febrônio alugou uma sala comercial no centro da cidade e montou uma cooperativa médica, e então passou a anunciar nos classificados dos jornais da cidade que estava atrás de médicos para atuar nessa cooperativa. Foi então que o dentista Bruno Gabina se associou a essa cooperativa e Febrônio passou a atuar como seu assistente no consultório odontológico. Algum tempo depois, misteriosamente, o Dr. Bruno Gabina desapareceu e nunca mais foi encontrado. No ano de 1922, Febrônio rouba o diploma e assume a identidade do Dr. Bruno Gabina, abrindo um outro consultório odontológico no centro do Rio de Janeiro. Totalmente sádico e, obviamente, sem formação nenhuma na área da medicina, o único tratamento sugerido por Febrônio aos pacientes que iam até a clínica era a extração. A pessoa ia lá com um pequeno problema, às vezes até com dente sadio, e Febrônio sugeria que a pessoa tinha que remover o dente e mais os 2 dentes próximos, porque também acabariam apodrecendo por conta do tal problema. A má fama começou a se espalhar por toda a cidade, e Febrônio decidiu transformar aquele consultório odontológico em uma agência de empregos.
Gente, até pouco tempo atrás, era muito comum utilizarmos os classificados dos jornais para anunciar uma casa à venda, aluguel de casa, emprego, dentre várias outras coisas. Então, ainda no ano de 1922, Febrônio voltou a anunciar nos jornais que precisava de cobradores de dívidas. Febrônio reuniu o pessoal interessado, dizendo que todos receberiam 25% de comissão. Mas, como garantia, era necessário que todos deixassem 50% do valor de cada duplicata. Claro que as tais duplicatas e os endereços fornecidos para a cobrança eram totalmente falsos. E com o golpe descoberto, Febrônio precisou fugir mais uma vez. Então, no ano de 1925, Febrônio foge para a Bahia e fica por pouco tempo, viajando até o Espírito Santo e lá assumindo a identidade do Dr. Bruno Gabina, mas por pouquíssimo tempo, porque ele causou a morte de 2 crianças ao prescrever medicamentos errados. Depois desse acontecido no Espírito Santo, ele fugiu para Minas Gerais e lá começou a atuar como médico ginecologista. Mas uma mulher acabou perdendo a vida no trabalho de parto e Febrônio teve que voltar ao Rio de Janeiro mais uma vez. De volta à cidade do Rio de Janeiro no ano de 1926, Febrônio foi morar numa pensão. E um dia, a dona da pensão flagrou Febrônio fervendo um crânio. Isso mesmo, um crânio. Apavorada, a mulher imediatamente denunciou a polícia. Em depoimento ao delegado, Febrônio disse que utilizava aquele crânio para estudos científicos, já que ele era médico. Questionado onde ele teria conseguido aquele crânio, ele respondeu que conseguiu no mausoléu do cemitério do Caju. Por incrível que pareça, a polícia não investigou essas informações e liberou Febrônio. Acredita-se que esse crânio que Febrônio utilizava pertencia ao Dr. Bruno Gabina, que desapareceu misteriosamente em 1922. Nesse mesmo ano de 1926, Febrônio finalizou o seu livro e passou a vender os exemplares nos bares e restaurantes do centro da cidade. Inclusive, o poeta Mário de Andrade comprou um desses exemplares. Pessoal, um alerta: a partir desse ponto, a história começa a ficar bem pesada. Se você é sensível a esse tipo de conteúdo, por favor, não assista, vá assistir outros vídeos do canal, tá bom? Alerta dado, vamos voltar ao caso. Preso mais uma vez em janeiro de 1927, Febrônio agrediu intimamente 2 companheiros de cela. Ao tentar praticar o ato com um terceiro rapaz chamado Djalma, o mesmo resistiu e Febrônio o agrediu até que o mesmo perdesse a vida. Ainda assim, pouco tempo depois, a justiça concedeu liberdade provisória a Febrônio. Inexplicável, né? Em 21 de fevereiro de 1927, Febrônio foi preso mais uma vez. Só que agora em flagrante, por estar completamente despido, pintado de amarelo e mantendo um jovem amarrado ao tronco enquanto fazia uma espécie de dança que ele chamava de ritual. O delegado do caso encaminhou Febrônio para o Hospital Nacional de Psicopatas, onde foi examinado e diagnosticado com doença mental. Em abril de 1927, Febrônio foi transferido para o Hospital Nacional de Alienados por tempo indeterminado. Contudo, poucos dias depois, Febrônio roubou o dinheiro que havia no cofre do hospital e fugiu com outro paciente chamado Jacó, de 17 anos. Durante a fuga, Febrônio invadiu uma loja de antiguidades e chegou a roubar uma espada. Febrônio e Jacó foram então até o bairro de São Cristóvão e lá se encontraram com um rapaz chamado Otávio, também de 17 anos. Febrônio levou os rapazes até uma praia deserta em Mangaratiba, com a falsa promessa de que arrumaria um emprego para os jovens. Inesperadamente, Febrônio sacou a espada e ameaçou os jovens, dizendo que precisava cumprir uma missão divina. Ele mandou os jovens se despirem e deitar no chão. Então, ele marcou o peito dos jovens com as iniciais DCVXVI com a espada. Em seguida, ele agrediu intimamente os jovens e depois os libertou. No início do mês de agosto de 1927, Febrônio fez mais uma vítima. Um jovem chamado Manuel, de 18 anos, foi agredido intimamente após ser enganado por Febrônio com mais uma falsa promessa de emprego. Vale destacar que os alvos de Febrônio eram sempre jovens de famílias carentes.
porque assim era muito mais fácil enganá-los com a falsa promessa de emprego e de que receberiam bons salários. Preso mais uma vez, Febrônio foi posto em liberdade em 8 de agosto de 1927, ou seja, poucos dias depois de ter agredido intimamente o jovem Manuel. Em 13 de agosto de 1927, Febrônio usou da sua lábia mais uma vez para enganar a família do jovem Alamiro, de 20 anos. Com mais uma falsa promessa de emprego, Febrônio disse à família do jovem que trabalhava em uma empresa de ônibus e que essa tal empresa estava recrutando jovens para trabalhar. Como era uma família muito pobre, eles concordaram que Alamiro acompanhasse Febrônio, já que era uma oportunidade única. Febrônio levou Alamiro até um bar no centro da cidade e ficaram por lá até de madrugada. Com a desculpa de que já estava muito tarde para irem até a tal empresa de ônibus, Febrônio sugeriu a Alamiro que eles passassem a noite em um matagal e que assim que amanhecessem, iriam para a tal empresa de ônibus para assinar a papelada da contratação. Não demorou muito para que Febrônio começasse a pôr em prática o seu plano. Então ele partiu para cima de Alamiro, que resistiu fortemente, e Febrônio foi obrigado a estrangulá-lo com um pedaço de cipó. No dia seguinte, devido à ausência de Alamiro em casa, a sua família decidiu ir até a tal empresa de ônibus que Febrônio havia falado. Chegando lá, foram informados de que não estavam contratando ninguém e que também não havia nenhum funcionário com aquelas características por lá. Foi então que eles se tocaram que haviam sido enganados e foram até a polícia. Na delegacia, o cunhado de Alamiro reconheceu Febrônio através dos registros da polícia, mas infelizmente já era tarde demais. 3 dias depois, o corpo de Alamiro é localizado, infelizmente com sinais de abuso íntimo e com as tais iniciais tatuadas em seu peito. No mesmo dia que o cadáver de Alamiro foi localizado, Febrônio fez mais uma vítima. Dessa vez, um jovem de 16 anos chamado Joaquim, que felizmente conseguiu fugir das garras de Febrônio. Mas eu não encontrei registros se ele chegou a ser tatuado ou se chegou a ser abusado intimamente por Febrônio. No dia 29 de agosto de 1927, Febrônio faz a sua última vítima. O pequeno João Ferreira, mais conhecido como João Joca, de 10 anos. Febrônio enganou mais uma vez a família, dizendo à mãe do menino que o jovenzinho trabalharia na casa de um coronel do exército como copeiro. A mãe então pediu para que Febrônio fosse até a oficina do pai do jovem para pedir permissão, e Febrônio assim o fez. Porém, chegando na oficina, ele disse para o pai de João Joca que a mãe já havia o autorizado. Acreditando nas palavras de Febrônio, o pai do menino permitiu então que o João Joca acompanhasse Febrônio até a tal casa do coronel para trabalhar. Mal sabia ele que seria a última vez que ele veria o filho com vida. Febrônio levou João Joca para passear por toda a cidade durante o dia, e quando anoiteceu, levou o pequeno para a Ilha do Ribeiro, um lugar bem isolado e cheio de mato. Quando os pais de João Joca perceberam que haviam sido enganados por aquele homem e foram até a polícia, já era tarde demais. 2 dias após o crime cometido contra João Joca, a polícia localiza Febrônio e o prende. Em seus bolsos havia dinheiro, agulha e uma espécie de tinta que ele utilizava para tatuar suas vítimas. Com a prisão de Febrônio em 31 de agosto de 1927, o assunto repercutiu em todos os jornais do país. Infelizmente, como consequência, um dos irmãos de Febrônio foi agredido até perder a vida no estado da Bahia, porque os populares acharam que, por ser irmão do Febrônio, ele também poderia ter os mesmos problemas mentais. Lembra do tal livro As Revelações do Príncipe do Fogo, escrito por Febrônio? Então, logo após a sua prisão, a polícia recolheu todos os exemplares e os queimou, com exceção de um, aquele comprado pelo poeta Mário de Andrade lá no barzinho do Rio de Janeiro. Depois do falecimento do poeta, o livro foi doado para a Universidade de São Paulo, e como Febrônio não assinou o livro, o exemplar só foi identificado muitos anos depois como sendo o livro do Febrônio. Mesmo com várias vítimas, Febrônio só foi acusado pelos crimes contra Alamiro e contra o pequeno João Joca. Os demais foram retirados do processo por falta de provas. Febrônio também não foi acusado pelo desaparecimento do Dr. Bruno Gabina. Foi a primeira vez que a psiquiatria influenciou em uma decisão judicial para determinar o estado de saúde mental de um réu.
Os psiquiatras determinaram que Febrônio era mentalmente incapaz e que deveria ser internado em um manicômio judiciário, algo que ainda não existia na época. Foi então que, em fevereiro de 1929, Febrônio Índio do Brasil foi julgado e considerado inimputável, tendo como pena a internação no manicômio judiciário do Rio de Janeiro por tempo indeterminado. Febrônio foi o detento número 0001. Em fevereiro de 1935, 6 anos depois de sua prisão, Febrônio escalou um muro de 4 metros de altura do manicômio e fugiu, causando pânico em toda a sociedade. 24 horas depois, ele foi localizado na casa de um amigo do seu irmão. Febrônio foi recapturado sem oferecer nenhum tipo de resistência. Febrônio permaneceu internado no manicômio judiciário por 57 anos. Durante o período que esteve internado, foi submetido regularmente a tratamentos com medicação e eletroconvulsoterapia. Para quem não sabe, é tratamento com choque. Os funcionários do manicômio diziam que Febrônio era muito culto e educado e que todos gostavam muito dele. Febrônio Índio do Brasil faleceu em 27 de agosto de 1984, aos 89 anos, em decorrência de um enfisema pulmonar. O Estado se negou a pagar pelo sepultamento e, para não ser enterrado como indigente, o pessoal do manicômio se reuniu, fez uma vaquinha e pagaram pelo funeral de Febrônio. Seu corpo então foi sepultado no dia 5 de setembro de 1984, no cemitério do Caju. O diagnóstico inicial de Febrônio foi reformulado pelo psiquiatra forense Dr. Talvani Marins de Moraes, que estudou pessoalmente o quadro clínico de Febrônio nos seus últimos anos de vida. O Dr. Talvani constatou que ele padecia de esquizofrenia hebefrênico paranoide. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Me siga também nas outras redes sociais. Obrigada por assistir e até a próxima.